Gente, eu tenho um assunto muito sério pra falar com vocês hoje. Eu vou deletar o meu canal, eu nunca mais vou aparecer aqui pela internet, eu vou deletar todas as minhas redes sociais, vocês nunca mais vão me ver, tá bom? Porque eu vou mudar a minha vida completamente pro modo analógico, ok? Eu vou voltar para os anos, sei lá, 70. Mentira, gente, claro que eu tô brincando. Eu vim falar sobre esse livro aqui que tá no meu iPad, The Circle, do Dave Eggers. Em português ficou O Círculo mesmo. Li em inglês, tá? Não me olha com essa cara. Eu tenho acesso a uma biblioteca gigantesca aqui de livros e, né, enfim, tô lendo em inglês. Mas existe em português O Círculo, do Dave Eggers. Provavelmente você já ouviu falar desse livro ou provavelmente do filme, né? Que é com a Emma Watson e o Tom Hanks. É um filme de 2017. O livro eu não sei de que ano que foi, mas é bem recente. E eu não sei de que ano que foi, por quê? Porque eu acabei de terminar de ler esse livro. Acabei de ler as últimas páginas aqui. E eu falei, gente, eu preciso falar sobre esse livro com alguém no canal, não sei. E eu não vou fazer roteiro, eu vou fazer uma resenha espontânea, né? E mostrar, assim, qual foi a minha impressão de leitura e tudo que tá rodando na minha cabeça, explodiu a minha cabeça esse livro. E eu tô no meu período de avaliação aqui ainda na universidade, né? Meu último trabalho eu entrego dia 18 de janeiro. Então, vocês podem imaginar que esse livrinho aqui que eu peguei só pra ter um lazerzinho, assim, dar uma distraída, consumiu várias horas que eu deveria estar estudando. Antes da gente começar, vou pedir pra você, por favor, se inscrever aqui no canal. Tá tendo vídeo toda semana, pelo menos um, tá? E mais coisas, vamos ver como é que fica aí o ano novo, nossos planejamentos. Vou ter que esperar passar toda essa onda das minhas avaliações pra ver o que eu vou fazer com o canal esse ano, mas com certeza um vídeo por semana vai continuar tendo, beleza? Deixa o like aqui no vídeo se você gostou do vídeo, da resenha, enfim, da minha resenha espontânea, desse novo formato aí de fazer vídeo pra cá. Deixe seu comentário sobre o que você achou dessa história, do filme, do livro, enfim. Ou se você ficou com vontade de ler. E segue lá no Instagram, @filapreferencial. Vamos começar então com um pequeno resumo do enredo do The Circle, antes que eu me perca em milhares de coisas que estão na minha cabeça. De cara, então, nós temos a May, que é uma personagem de 24 anos. Ela acabou de se formar na faculdade e ela se formou em psicologia, fez um MBA em tecnologia. Ela tá meio perdida, assim, ela quer trabalhar com tecnologia. E a gente tem essa empresa fictícia, que é o The Circle, que na minha cabeça é uma mistura de Google com Facebook, com Nubank. Eu frequentava lá bem perto do Nubank em São Paulo, gente. E eu entrei várias vezes lá no café e tinha uma piscina de bolinhas, assim, dentro da empresa, sabe? Só no térreo. Então essas empresas que são mega, multi, super, ultra, que dominam aí o mercado das mídias, né? E que tem essa coisa moderninha, que tem coisa pra brincar dentro da empresa, tem festa o tempo todo, tem sofá, tem lugar pra você tirar cochilo, tem videogame, sabe? Que é justamente pros funcionários se sentirem em casa quando estão trabalhando, né? Essa aqui é a proposta oficial, mas que, né, na verdade, né, no fundo, é pra você não querer ir pra casa e você ficar o tempo todo no trabalho e, enfim, render mais e produzir mais, enfim. E o livro tem tudo a ver com isso também, né? É tipo a empresa dos sonhos, assim, todo mundo quer trabalhar lá. E a May consegue um emprego nessa empresa, The Circle, graças à amiga dela, que é a Annie, que vai ser uma personagem que vai ficar até o fim, aí uma personagem importante até o final. E pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoilers, tá bom? E aí ela entra nessa empresa pra ser Customer Experience, né? Pra ficar respondendo as dúvidas dos clientes, meio que respondendo o chat, sabe, da empresa. E aí ela e mais um monte de gente, e todo mundo fala, isso aqui é meio mais ou menos, né? Mas a maioria das pessoas que estão no topo começaram no Customer Experience. E esse é o objetivo dela, né? É chegar nos cargos mais superiores, que é o cargo da amiga dela. A amiga dela já tá lá há alguns anos, e ela já tá nos cargos mais pra cima.
E o que é interessante nessa empresa, né? Interessante, digamos. É uma coisa meio distópica, né? Esse livro todo. Ele tem uma pegada um pouco distópica, mas é diferente das distopias que a gente tem visto no geral. Porque a maioria das distopias, pelo menos que eu li, né, até hoje, elas começam, a história delas em si, começa quando o sistema de poder já tá meio que instaurado, né? Já tá sólido ali. E aí a gente começa o nosso enredo com o personagem, vivendo naquele mundo, enfim, futurista e perfeito, supostamente, né? E com consequências terríveis. É uma utopia que deu errado. É a distopia, no caso, né? A definição aí de distopia. E nesse livro, a distopia tá se desenvolvendo. A gente vê ela acontecendo, ela sendo criada, né? Sem, enfim, mais revelações de enredo aí. O que acontece dentro dessa empresa? Eles têm uma rede social que, a princípio, é muito legal. Eu falei, gente, mas por que isso não existe, né, na vida real? Depois eu vou entender por que não existe. É uma rede social como se fosse um Facebook, mas que engloba o Twitter, engloba a live do Facebook. É como se fosse uma grande rede social com todas as ferramentas das principais redes que a gente tem hoje. E em que você não pode criar fake. Então você entra e você tem que associar o seu nome da rede social com o seu nome real, com o seu, sei lá, o seu CPF, o seu cartão de crédito. Tem que estar ali registrado que ele é você, né? E aí tem um sistema de pagamento, inclusive, que chama True You, né? O verdadeiro você. Como se fosse um PayPal, que você paga através dessa ferramenta. E eu achei muito legal, falei, nossa, que ótimo, né? Porque todo mundo se responsabiliza por todas as besteiras que fala na internet, né? A gente sabe o quanto isso tá sendo complicado nos nossos tempos, né? De gente falando coisas alucinadas pela internet. E muitos fakes que chegam nos vídeos das pessoas e xingam e tal, e fazem ameaças. E que a gente sabe que se a pessoa fosse obrigada a colocar a carinha dela ali, não ia ser dessa forma, ia ser bem diferente. Mas aí, esse raciocínio de que eles têm até umas frasezinhas, né, que eles falam, sharing is caring, né, enfim, não sei como é que ficaria isso rimando em português, mas compartilhar, quem compartilha se importa, algo do tipo assim, sabe? Que eles pensam assim, se você teve uma experiência incrível, você quer que as outras pessoas vejam aquilo que você viu, né? Outras pessoas que não podem ter aquela experiência que você teve. E eles têm alguns projetos que são muito legais, assim, são bem... Quando a gente pensa, você fala, nossa, por que isso não existe na vida real, né? Além dessa grande rede social à prova de fakes, né? Por exemplo, um sistema que coloca um chip nas crianças e que torna impossível sequestros de criança, abduction, né? Que eles chamam, como é que é em português? É sequestro mesmo, roubar a criança. E aí, nessa linha de transparência, de buscar uma claridade, assim, eles falam, né, claridade, luz, iluminismo, os prédios da empresa chamam, tem renascença, tem iluminismo, tem, enfim, tem uns prédios que tem esses nomes, assim, então tem a ver com luz, são espaços abertos, assim, enfim. E nessa linha, né, nesse raciocínio, eles inventam câmeras que são tipo câmeras de CCTV, sabe? Aquelas câmeras de vigilância, mas que são muito baratas, qualquer um pode comprar e elas são minúsculas, a prova d'água, a prova de areia, a prova de ataque nuclear, sei lá, bateria que dura milhões de anos. Uma câmera Master Blaster com uma qualidade ótima, não sei o que, grava áudio, inclusive, e que não são só câmeras pra você vigiar, sei lá, o seu negócio, a porta da sua casa, enfim, a sua criança, o bebê quando ele tá dormindo, como se fosse uma babá eletrônica e tal, enfim. Não, você pode compartilhar essas imagens com outras pessoas, é aberto. Então, o projeto é o seguinte, colocar câmeras em tudo, com a justificativa de, por exemplo... eu passo sempre naquele lugar que tem muito trânsito. Se tivesse uma câmera que eu pudesse acessar, eu saberia se tá com muito trânsito ou não. E aí eu, né, planejaria o meu dia de acordo com o trânsito ali naquele lugar que eu preciso passar. Quem mora em São Paulo sabe que isso seria maravilhoso, né? Mas acontece que começa
a gerar uma sociedade de vigilância, né? Quem leu Foucault aí já tá, meu Deus, socorro. E nisso me lembrou muito, 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 muito o 1984, né? Que é a grande mãe de todas as distopias contemporâneas aí. Por quê? Porque também é uma sociedade de vigilância, né? Em que a gente tem aquela televisão, foi criada nos anos 50, né? Lembrando, ou 1984. Que tem uma televisão que não é só você que vê, a televisão também te vê. Em todos os ambientes tem uma tela, né? Então a tela tá te vendo o tempo inteiro. E isso no The Circle é elevado assim à 25ª potência, digamos assim. E o que é assustador nesse livro é que muito real. E aquilo que eu tava falando, né, que eu tô comentando. Por que isso não existe? Nossa, que legal esse projeto, que interessante. Tem um projeto de reduzir a criminalidade, né? Então, se a gente tiver câmeras em todos os lugares, fica muito difícil cometer um crime, porque você sempre vai ser visto, você sempre vai ser pego. E até tem uma hora que... Enfim, não vou dar spoilers, mas a personagem faz uma coisa meio questionável. Mas que na cabeça dela não era questionável, mas enfim, quem tá vendo de fora e não tava entendendo toda a situação acaba, né, entendendo que aquilo era como se fosse um pequeno crime. E aí perguntam pra ela, se você soubesse que você tava sendo vigiada, você se comportaria da mesma forma? E ela fala, não. Pois é. E aí, né, se você sabe que você tá sendo vigiado o tempo inteiro, você não se comporta da mesma forma. Você se comporta, né, no seu quarto, na boa, quando você sabe que ninguém tá te vendo, né? E eu não tô falando só de crimes, eu tô falando de... Enfim, de, sei lá, você se coçar num lugar inadequado. Sabe, gente? De você estar feio, por exemplo, saber que ninguém tá te vendo e ficar confortável, sabe? E eu acho que a gente tem essa necessidade de vida pessoal, sabe? Eu, pessoalmente, me mexeu muito nesse livro o momento em que as pessoas começam a carregar as câmeras com elas aqui no peito e todo mundo vê o que tá acontecendo em volta delas, tá? Isso acontece dentro do livro, eu só não vou contar, assim, especificamente né, em que momento do roteiro, quem é que vai, enfim, usar essa câmera e tal. E... isso começa com políticos, né, e que querem passar uma imagem de transparência, de que eu não tenho nada a esconder. E tem isso, né, eles começam a fazer essa correlação. E aí, mais uma frasezinha, né, secrets are lies, segredos são mentiras. E, gente, como assim segredos são mentiras? Você tem que compartilhar 200% da sua vida com todo mundo? Sabe, a pessoa tem que saber a hora que você vai no banheiro, quanto tempo você demora pra ir no banheiro, porque não pode desligar pra ir no banheiro, desliga o áudio. E aí você tem que ficar com o peito assim pra frente pra câmera pegar a parede do banheiro, ou a porta do banheiro, sei lá, e não mostrar, enfim, coisas que você faz no banheiro. E aí, voltando ao que eu tava falando, né, o que me pegou muito também é que eu, Vitória, eu tenho muito essa necessidade de ficar sozinha. E de ficar no meu momento privado. E de não ter ninguém me observando, ninguém me, sabe, enchendo meu saco e regulando o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. Faz parte da minha personalidade. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, sou escritora, minha gente. Escritor que não se dá bem consigo mesmo, que não sabe ficar sozinho, só escolher outra profissão. E eu tenho muito essa necessidade. Eu fiquei pensando, que terror ficar com uma câmera grudada em mim o tempo inteiro, sabe, gente? E aí, enfim, né, a gente tem toda a trajetória dessa personagem dentro da empresa. E a empresa, né, quando a gente vê que o negócio tá cheirando mal, fica difícil, porque eles fazem coisas pra que ela fique presa lá dentro, pra que ela não saia de lá de dentro, né? É realmente um círculo que se fechou ao redor dela. Vou falar agora um pouquinho da escrita do Dave Eggers, né? Eu não conhecia esse autor e eu li rapidamente no comecinho do livro, né? Enfim, sobre o autor ali, aquela pagininha. E ele já foi cotado para o prêmio Pulitzer de literatura, né? Não sei se com esse livro, talvez. É bem possível, porque ele tem muito o estilo do Pulitzer. Como eu falei pra vocês, eu tô aqui vindo sem fazer roteiro, então eu nem olhei de novo se era por esse livro mesmo. Mas eu acho que deve ser. E
é engraçado, gente, uma coisa que eu percebi na minha vida de leitora, né? Os livros que são no estilo do Pulitzer, ou que ganharam Pulitzer, que foram finalistas do Pulitzer e tal, eles me pegam muito, assim, eles me tiram o sono, sabe? Já foi com o Pintacilgo, já foi com o Middlesex, como é que é o nome daquele outro? Toda a Luz que Não Podemos Ver. São livros bem grossos e que eu fico alucinada lendo, assim. E eu acho que isso, em grande parte, é porque eles são ficção literária, sabe? Eles têm profundidade, mas como o Pulitzer é um prêmio que originalmente é de jornalismo, eles têm uma linguagem muito fluida, muito conectada com o jornalismo, né? Tem essa categoria de literatura, mas originalmente é um prêmio de jornalismo. Então são livros que você lê muito fácil, né? E obviamente muito bons, assim, muito com imagens muito legais e com acontecimentos muito legais. Tem uma imagem, gente, que é muito legal dentro desse livro, que é um personagem que tem, enfim, problema de ejaculação precoce. E isso é muito coisa de millennial, coisa da nossa geração. Não tô dizendo que todos os millennials têm problema de ejaculação precoce. Tô dizendo que é uma representação daquela coisa de você querer o prazer imediato, né? E a satisfação imediata de você passar um feed e ter minutos de alegria, né? Isso falam até em estudos de pessoas viciadas em redes sociais, né? Que você tem momentos de prazer ali com as redes sociais e depois momentos de grande vazio e depressão quando você sai, ou quando você posta e ninguém dá atenção, ou quando você tem, sei lá, 2 dislikes no seu vídeo e você fica pensando, nossa, mas tem essas pessoas que não gostam de mim. Eu não sou essa pessoa, tá, gente? Mas enfim, tem momentos assim nesse livro. E eu acho que é muito preciso esse retrato de como a gente lida com as redes sociais hoje, né? E do efeito que elas têm na nossa cabeça e no nosso comportamento, né? E que a gente quer mais o tempo inteiro, né? Tipo, eu consegui alguns likes, mas na próxima eu consigo mais likes, né? Isso tem a ver até com o sistema de trabalho deles. Eles têm uma porcentagem que atualiza a cada tarefa que eles fazem. Então, tipo, essa tarefa você fez muito bem. Ok, 98%. Tá bom, mas por que não foi 100%? E eles falam, mas aqui no Circle a gente se importa com esses 2 pontinhos. Aí a pessoa vai perguntar pro cliente por que não foi 100%. E a pessoa ficou obcecada por aquela média, por aquele numerinho que fica no canto da tela dela, né? Enfim, gente, explodiu a minha cabeça. Não tem um final muito feliz, tá? Posso dizer que o final é um pouquinho mais feliz do que o do 1984, pra quem leu, beleza? Mas eu não vou contar. Eu ainda não assisti o filme, eu já vi que tem na Netflix, não sei se... acho que é na Netflix aqui da Inglaterra, porque pelo que eu vi só tem legendas em inglês, não deve ter no Brasil. Mas eu vou assistir. Me digam aqui nos comentários se vocês já viram o filme, né? Enfim, atores muito bons e tem tudo pra ser bem legal. Esse filme foi bem falado na época, eu acabei não assistindo. E agora eu entendi por que, né, o buzz aí em volta dessa história. Porque, meu Deus, diz muito sobre os nossos dias reais. E eu me despeço de vocês, vou deletar todas as minhas redes sociais. Agora, assim que eu desligar esse vídeo, velho, né? É pra gente prestar atenção, né, no que a gente compartilha e no que a gente dá permissão, nos cookies que a gente aceita, né, onde que a gente coloca os nossos dados, etc e tal, né. Claro que, idealmente, uma distopia tão terrível quanto essa que vai se formando dentro do The Circle não vai acontecer, né, porque existem, enfim... pessoas que pensam pelos outros lados das situações, né? Inclusive, isso tá retratado no Circle. No The Circle. Metida falando The Circle. O Círculo. Dane-se, gente, vocês entenderam. Mas, enfim, é pra gente refletir sobre o que a gente compartilha, sabe? Se a gente não tá corroborando pra uma sociedade, né? Onde caring is sharing, onde quem se importa compartilha. E se você não compartilha, você não se importa. Então, nossa, né? A gente vê tanto disso hoje em dia. Então, gente, se vocês querem ser aterrorizados, porém devorados e perder muitas horas do seu dia, do seu tempo, não leia esse livro quando você tem outras coisas pra fazer, outros compromissos, você tá tentando não procrastinar, porque ele não vai ajudar, tá bom? Mas, enfim, se você tiver com tempo e quiser, né, nesses tempos aí em que a gente não tá podendo socializar tanto e tal,
A gente tá sempre na busca, né, de materiais para consumir as nossas horas. E esse aqui vai consumir muitas horas da sua vida, com certeza. The Circle, do Dave Eggers, ou O Círculo, enfim. A tradução em português eu não li, né, mas o tradutor é o Rubens Figueiredo, que é um escritor incrível. Inclusive, tem um livro dele que eu amo, que é O Passageiro do Fim do Dia. Muito legal. E, enfim, tradução, assim, selo de qualidade, Rubens Figueiredo, ok, gente? Então, vou pedir pra você se inscrever no canal, se você curtiu o vídeo, se você gosta aqui de literatura, se você gosta de temas relacionados a questões de inclusão e tudo mais, a gente faz meio que 50-50 aqui no canal. Segue no Instagram, @filapreferencial, deixa aqui seu comentário se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo também. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.